Olá, professor. Eu sou Débora Milena de Medeiros Silva. Eu sou aluna do Centro de Biotecnologia e eu sou da turma do P2. Eu sou do 2024.2 e eu fiquei com o tema da videoaula para falar sobre cristais líquidos e polímeros. Espero que o senhor goste e segue mais aí a videoaula. Bom, dando uma leve introdução, né? Que podemos começar falando o que são os cristais líquidos. Pode-se dizer que eles são um dos exemplos mais espetaculares da chamada física da matéria condensada, tanto pelo impacto que ele tem na vida cotidiana dos cidadãos, quanto também pelas questões da natureza fundamental presentes em seu estado, né? Na verdade, o termo cristal líquido designa um estado em que a matéria pode se apresentar, intermediário entre o estado sólido cristalino e o estado líquido exotrópico. Em um sólido cristalino, seus constituintes básicos, como átomos ou moléculas, por exemplo, elas estão organizadas espacialmente em posições bem definidas, dizendo que esses constituintes apresentam ordem posicional de longo alcance. Por outro lado, em um líquido isotrópico, como a águas nas CNTPs, seus constituintes básicos não possuem ordem posicional de longo alcance. São ditos isotrópicos, pois não há nenhuma direção privilegiada no espaço que contém o líquido, e suas propriedades são as mesmas em qualquer direção investigada. Por isso, os cristais fluem, os líquidos fluem. Entretanto, a ordem posicional não é a única existente na natureza que pode se manifestar na estrutura da matéria. Bem, para a gente começar, para a gente ter uma ideia dessa organização espacial, ela pode existir em substâncias formadas por constituintes básicos, que é moléculas ou agregados moleculares. E eles apresentam algum grau de anisotropia, Para a gente fixar melhor essa ideia, a gente deve considerar uma substância constituída por moléculas com forma, de um bastão. Vamos pensar algo que possa dar um exemplo disso. O charuto, por exemplo. Ou um elipsoide de prolato, tipo como um pãozinho francês, Essas substâncias, elas possuem moléculas desse tipo entre o estado sólido cristalino e também entre o estado líquido isotrópico, Se nós tivéssemos a capacidade de identificarmos os centros de massas de cada uma das moléculas, veríamos que esses centros de massas teriam uma disposição espacial como aquela presente lá na água, Isto não apresentaria nenhum tipo de ordem posicional ao longo alcance, como nos casos dos cristais sólidos. Por outro lado, nota-se claramente um ordenamento dessas moléculas. Por exemplo, os eixos maiores das moléculas elipsoidais estão orientadas segundo uma determinada direção preferencial no estado, definida pelo vetor N. Assim, não há um ordenamento direcional, de longo alcance. Em outras palavras, posso concluir, se tomarmos conhecimento da orientação preferencial de uma das moléculas, podemos afirmar que outra molécula, bem distante daquela outra sobre a qual conhecemos a posição e a orientação do eixo maior, estará também com seu eixo maior orientado segundo aquela direção preferencial. Entretanto, não poderemos dizer com certeza onde estará o seu centro de massa, como poderíamos dizer caso se tratasse de um cristal sólido. Temos, portanto, propriedades de um líquido isotrópico, no caso a fluidez dele, convivendo com algum grau de ordem, no caso orientacional, de longo alcance. Bem,
Agora passando para falar um pouco sobre os tipos de cristais líquidos que existem, né? A gente pode começar falando que os cristais líquidos, eles possuem aí duas grandes famílias que dividem, né, as categorias de cristais líquidos, e seria a família dos termotrópicos e a dos liotrópicos, né? Os termotrópicos, eles são formados por moléculas ou uma mistura de moléculas, e elas apresentam anisotropia de forma, que também pode ser conhecida como anisometria. Não há, assim, formações de agregados moleculares. Essas moléculas, elas podem ter forma de bastão, normalmente é mais comum de ver, né? Ela também pode ter formatos de discos e arcos, e entre outras formas, né? Mas a mais comum normalmente é em bastão. Bem, os químicos atualmente podem sintetizar moléculas com variadas simetrias, sabe? Que podem originar estados líquidos cristalinos, né? As diferentes estruturas e ordenamento local dessas moléculas individuais ocorrem uma função de temperatura, né? Da temperatura e também da pressão do material, que o material apresentar. Variações de temperatura podem acarretar em transições ou transformações de fase no material. Por essa razão, a família é denominada de termotrópica, né? O próprio nome já diz. Termo, né? Termo vem de temperatura, né? Então, essa família dos cristais líquidos, né, tem essa característica, né? E também vamos falar agora sobre o liotrópicos, né, que é outra característica dos cristais líquidos. Então, o que elas são, né? O que é que a família dos liotrópicos define, né? Então, elas são misturas de moléculas antififílicas e solventes que, em determinadas condições de temperatura, pressão e concentrações relativas dos diferentes componentes, eles apresentam a formação de superestruturas, né? Agregados moleculares. Então, eles se organizam no espaço exibindo algum grau de ordem. Já as moléculas antififílicas, elas são aquelas que, numa mesma estrutura, apresentam regiões que se comportam de forma muito diferente na presença de outras moléculas que possuem o mesmo dipolo elétrico ou não, né? Usualmente, um desses solventes é a água. A água que a gente conhece, né? Aqui é um fenômeno de autoagregação, na qual interações de tipo hidrofóbica, no caso tem aversão à água, e hidrofílica, que tem atração por água, e então elas estão presentes dentro dos liotrópicos, né? Numa molécula antififílica, coexiste em uma região altamente polar do ponto de vista elétrico e outra apolar. Nas condições de formação de um cristal líquido liotrópico, as moléculas antififílicas se auto-organizam formando superestruturas para minimizar o contato entre a região polar da molécula e o solvente polar, no caso, a água. No caso, essas moléculas, elas formam superestruturas para tentar minimizar esse impacto que pode existir, né? Esse contato. Então, a parte polar da molécula antififílica fica em contato com a água e a região polar da molécula ficando protegida do contato com a água, né? Só para concluir o que eu acabei de falar aqui. Então, quando esses agregados moleculares são de pequena anisotropia, de forma a dimensão da ordem da dezena dos nanomômetros, elas são denominadas de micelas. Então, o que elas são, né? O que é
que a família dos liotrópicos define, né? Então, elas são misturas de moléculas antififílicas e solventes que, em determinadas condições de temperatura, pressão e concentrações relativas dos diferentes componentes, eles apresentam a formação de superestruturas, né? Agregados moleculares. Então, eles se organizam no espaço exibindo algum grau de ordem. Já as moléculas antififílicas, elas são aquelas que, numa mesma estrutura, apresentam regiões que se comportam de forma muito diferente na presença de outras moléculas que possuem o mesmo dipolo elétrico ou não, né? Usualmente, um desses solventes é a água, a água que a gente conhece, né? Aqui é um fenômeno de autoagregação, na qual interações de tipo hidrofóbica, no caso tem aversão à água, e hidrofílica, que tem atração por água, então elas estão presentes dentro dos liotrópicos, né? Numa molécula antififílica, coexiste em uma região altamente polar do ponto de vista elétrico e outra apolar. Nas condições de formação de um cristal líquido liotrópico, as moléculas antififílicas se auto-organizam formando superestruturas para minimizar o contato entre a região polar da molécula e o solvente polar, no caso, a água. No caso, essas moléculas, elas formam superestruturas para tentar minimizar esse impacto que pode existir, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os polímeros, né? Para começar, quero começar falando o que são os polímeros, né? Os polímeros são uma cadeia, que são chamada cadeia polimérica, e é uma macromolécula, que ela é formada a partir de unidades de repetição, né? Que seriam os meros. E elas são unidas por ligações primárias fortes. Então, elas são chamadas de intramoleculares, né? Pois dizem respeito a ligações dentro de uma mesma molécula, normalmente do tipo covalente. Por outro lado também, as distintas cadeias poliméricas ou segmentos de uma mesma cadeia se atraem por forças secundárias fracas, ditas de intramoleculares, né? Falando mais um pouco sobre os polímeros, né? Ele possui ligações moleculares primárias, né? Como eu já falei, e as intramoleculares, né? Que no caso são os átomos de uma molécula que estão conectados entre si por ligações primárias fortes, podendo ser de vários tipos, né? Podem ser iônica ou eletrovalente, que neste caso são um átomo com apenas um elétron na camada de valência, cede esse elétron para outro átomo, com 7 elétrons em uma última camada para ambos satisfaçam a regra do ectotectos, né? Tem também a ligação molecular, as ligações primárias coordenadas, né? Que nesta ligação o átomo contribui com um par de elétrons para a formação da ligação, ocorrendo em polímeros inorgânicos ou semi-orgânicos. Existe a metálica, que é pouco comum em polímeros e ela só ocorre quando íons metálicos são incorporados ao polímero. Existe a convalente, que consiste no compartilhamento dos elétrons entre átomos, sendo a mais comum em polímeros, determinando as forças intramoleculares. Ligações covalentes normalmente envolvem curtas distâncias e altas energias, né? Também não podemos esquecer que também existem as ligações moleculares secundárias intramoleculares, né? Que elas são forças moleculares secundárias fracas. Elas são forças entre segmentos de cadeia poliméricas que aumentam com a presença de grupos polares e diminui com o aumento da distância entre as moléculas, né?
Quero também dar evidência que também existem os tipos de cadeia, né? É o que uma cadeia polimérica ela pode apresentar várias formas e arquiteturas diferentes. Por exemplo, existem as cadeias lineares, que é uma cadeia polimérica que é constituída apenas de uma cadeia principal e ela é formada pela polimerização de monômeros bifuncionais. Podemos exigir ajuda de catalisadores heteroespecíficos, né? E também existem as cadeias ramificadas, que é da cadeia principal. Elas partem de prolongamentos que podem ser longos ou curtos, formados pelo mesmo mero que compõe a cadeia principal ou por outro mero formando diferentes arquiteturas. Existem também cadeias com ligações cruzadas, entre outros, né? E não podia deixar de falar da classificação dos polímeros. Bem, os polímeros, eles possuem várias classificações, mas eu vou falar das mais importantes, né? Tem o poliulefinas, que são polímeros originários de nomômetros de hidrocarboneto alinfático insaturado, contemplando uma dupla ligação de carbono-carbono reativa, né? Existem também os polímeros de dienos, que eles são polímeros derivados de nonômetros com dienos, isto é, duas duplas ligações de carbono-carbono reativa geram cadeias poliméricas flexíveis com uma dupla ligação residual passiva de reação posterior. Esses polímeros são borrachas que podem ser vulcanizadas com enxofre. Também temos polímeros estirênicos, que eles são dentre os polímeros derivados do estirênico, o mais importante é o poliestireno, né? Que é um polímero largamente empregado por seu baixo custo. Existem também os polímeros clorados, enfim, tem os clorados, tem polímeros fluorados também, que um polímero fluorado é mais conhecido e empregado devido às suas características de alta estabilidade térmica, né? Ele é baixo coeficiente de atrito. Enfim, existem muitas definições de polímeros. E com isso, finalizo aqui e agradeço pela atenção. Espero que tenham gostado.